Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade ao nosso. Hoje é dia 16 de dezembro, tá? E aí a gente vai dar continuidade àquele nosso vídeo da aula anterior, que foi. Nós começamos a falar aqui, né? Sobre a estrutura e funcionamento das organizações e vimos umas noções introdutórias também, tá bom? Falando sobre a composição deles, né, membros e observadores, e paramos aqui no processo decisório, né, porque eu estou querendo fazer vídeos de 12 minutos, e aí eu fico, assim, com um pouco de dificuldade de controlar esse tempo, né, de tentar fechar o assunto, o tema o tópico dentro desses 12, 15 minutos, tá certo? E, enfim, vamos lá, né? Ver o que a gente consegue fazer hoje. Hoje, se eu fechar pelo menos o processo decisório, aí já está tranquilo. A gente já passa para a ONU. Vamos estudar a ONU. Vamos fazer um vídeo só sobre ONU, tá? Então, pessoal, esse processo decisório aqui é o seguinte: geralmente ele é consensual, e quando há controvérsias em alguma decisão, aí existe aquela maioria simples, tá? Ou aquela maioria quantitativa aqui, ó, 3/4 dos membros. Pessoal, e o que tem para se dizer sobre esse processo decisório, né? Existem estudos, né, relacionados a essa dimensão aí de essas divergências entre aquilo que está estabelecido na institucionalidade formal da organização e o que realmente acontece na prática organizacional. Eu estou falando aqui do seguinte, ó, existem, bom, por exemplo, vamos pegar por exemplo a ONU, Conselho de Segurança da ONU, tá? Por exemplo, lá nós vamos ver que existem 15 membros, 10 são rotativos e 5 são permanentes, tá? Esses rotativos a cada 2 anos são trocados e os 5 permanentes são a Rússia, a China, aqui é o Reino Unido, a Rússia, Estados Unidos, esses países que foram vencedores da Segunda Guerra Mundial. E Estados Unidos, por exemplo, ele tem tem um poderio, ele é uma superpotência, né? Ele aflorou aí depois da Segunda Guerra Mundial, permanece até hoje, essa supremacia por enquanto. E então ele tem, por exemplo, um poderio armamentista e também econômico, né? Então, ó, lá essas organizações, elas são mantidas, tá? Claro, precisa de dinheiro para pagar o prédio, pagar a iluminação, a água, etc. E então, como é que é feito isso aí? Através de uma cotização, veja só. Através de uma cotização, ela é custeada por mecanismos de cotização, pelos quais os estados eles efetuam aportes de recursos periodicamente, tá? E eles trabalham com isso aqui, ó, com o princípio, eles seguem o princípio da capacidade contributiva, ou seja, quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos, tá? Isso aqui é para tentar, até anotei aqui para impedir, né, que essa questão financeira ela acabe, né, impedindo que a participação de estados menos desenvolvidos. Porém, pessoal, aqui o que ocorre é o que alguns chamam de um congelamento de poder, tá? Como assim, professor? Como assim congelamento de poder? Pessoal, é porque aqui acho que até uma pessoa que não é muito dada a esse estudo, né, né, voltada para estudos de relações internacionais, política internacional, ele percebe que os Estados Unidos ele mantém ali, né, um poder de fogo maior, digamos assim. Então ele tem mais vez e voz. Esses 5 países, eles têm poder de veto. Então imagine que todo mundo ali, pessoal, imagine todos ali tomaram uma decisão, mas tem um que divergiu. Então vai prevalecer o quê? A maioria não vai prevalecer, nesse caso, essa divergência de um voto, tá? Conselho de Segurança da ONU. E isso aconteceu, por exemplo, às vezes, a revelia do que se decide, né? A revelia dessa decisão aí lá no Conselho de Segurança da ONU. Um desses 5 países aí, eles tomam a decisão
por si e pronto. E não há nada que a ONU não faz nada para impedir. Foi o que aconteceu. Eu estou me referindo ao fato ocorrido em 2003, no caso do Iraque, tá? Os Estados Unidos, eles invadiram, né, mandaram as tropas para o Iraque e demonstraram a fragilidade da ONU perante essas decisões unilaterais, tá? E aí, ó, o que que acontece aí? Você percebe que prevaleceu ali essa supremacia dos Estados Unidos, né? Então, é isso. Observe que ela tem essa falha, digamos assim, tá bom? Pessoal, e um conceito importante também, né, que não posso deixar de falar, é sobre esse tal de, botar assim, acordo de sede. O que que é acordo de sede, tá? Acordo de sede. Acordo de sede, deixa eu botar aqui uma cor bonita nele, vermelha, tá bom. O acordo de sede, pessoal, ocorre quando um Estado permite a instalação da entidade, de uma organização lá no seu território. E ele passa a reconhecer essa organização como sendo titular de todas as prerrogativas, lá como se fosse um Estado soberano ali, dos entes soberanos, tá? Então, que é que a gente... Só, peraí que apareceu uma mensagem aqui no meu celular. Olha, peraí pessoal, porque a mensagem aqui, eu estou filmando pelo celular e apareceu uma mensagem. Pronto, vamos lá. Caso resolvido. Bom, então estava falando aqui de acordo de sede, né? Pessoal, veja só, então elas têm sempre uma sede, as organizações internacionais, né? E às vezes até mais de uma sede, tá? Então aqui, ó, você observa que, por exemplo, a Liga da Sociedade Árabe, ela tem, tá? E esse acordo de sede, ele é o seguinte: o Estado que apoia a organização internacional não necessariamente tem que ser um Estado membro, tá? Por exemplo, a Suíça, ela até um tempo atrás, um certo tempo aí, ela não era membro das Nações Unidas, mas a sede da organização estava lá, na cidade de Genebra, no tal de Escritório das Nações Unidas em Genebra, uma coisa assim, tá? E é a segunda maior das 4 principais sedes das Nações Unidas. Que a primeira, claro, fica em Nova York, né? Claro. E essa está localizada, esse escritório das Nações Unidas em Genebra, no tal de Palácio das Nações, Palais des Nations, sim, ó, Palais des Nations, vou botar assim, maiúsculo, Palais des Nations, que são o Palácio das Nações. Esse Palácio das Nações, então, é uma sede que é na Suíça, e a Suíça não necessariamente fazia parte, né, da ONU, né? Então é isso, pessoal. E esse aqui, pessoal, esse prédio aqui, esse tal de Palais des Nations, ele era o edifício onde ficava, foi construído para a Liga das Nações, entre 29, ali no crack, né, da Bolsa, 29 e 38, uma coisa assim, Genebra, tá? Bom, e é basicamente isso. A gente vai ficar por aqui. Eu vou gravar esse vídeo pequeno só para poder eu garantir que vai continuar, né, a sequência um por dia, tá, gente? Para não quebrar essa sequência. Eu vou ainda preparar direitinho essa aula vou preparar uns slides com a aula sobre a Organização das Nações Unidas. E é isso. Eu quero caprichar nessa aula da ONU, tá? E hoje era só mesmo para fechar o que tinha ficado pendente na aula passada, tá bom? Tá certo? Então, tá aí. A gente vai ficar por aqui. No meu caso aqui vai ser boa noite, porque eu estou gravando à noite. Então, uma boa noite a todos e até amanhã, dia 17. Falaremos sobre ONU.